Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia de vida que o Senhor nos deu, pelos livramentos, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, por esta oportunidade tão maravilhosa, Senhor, de poder estar aqui e estudar, ó Deus, a tua palavra. Pai, Amém. abre, Senhor, a nossa mente, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, que o Senhor nos dê alegria, Senhor, e desejo de cada vez mais, ó Deus, estar aprendendo mais sobre a tua palavra. Quero te Amém. entregar, ó Deus, cada componente, ó Deus, desse grupo nas tuas mãos. Aqueles, ó Deus, que estão passando por luta, por problemas, por dificuldade, que o Senhor possa estar visitando, ó Deus, e dando a solução, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Queremos te Amém. entregar a nossa professora Marta. Deus, muito obrigado pela vida dela. Ó Deus, pelo trabalho de excelência que ela tem feito, ó Deus. Que o Senhor retribua, Senhor, em bênçãos na vida da tua filha. Senhor, dá-nos Amém. uma aula abençoada. Abre, Amém. Senhor, Fala conosco, o Deus. nosso entendimento para que possamos aprender para o louvor da tua glória, em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos num cenário diferente hoje. Estou aqui na casa da minha irmã. Meu cunhado deu um susto na gente, aí eu vim dar um apoio aqui. Então, eu estou aqui nesse escritório, que é o escritório do meu sobrinho. E os irmãos vão me ver em outros escritórios por aí também, porque no próximo mês eu estou. Esse mês agora, lá para o dia 9, eu vou fazer umas viagens, e aí os irmãos vão me acompanhar. Aonde eu for, vocês irão comigo, tá bom? Que chique. Então, irmãos, eu quero dar a oportunidade para vocês para compartilharem as observações que vocês conseguiram fazer do capítulo 1. Eu acredito que vocês perceberam que aqueles subtítulos que aparecem na apostila são as divisões de segmento do capítulo. E nós já aprendemos que uma divisão de segmento é quando muda um assunto. Vai falando, depois muda o assunto, muda o assunto. Então, toda vez que aparece um assunto novo, ali é uma divisão de segmento. Então, nós vimos que há no capítulo 1 várias divisões de segmentos. Mas eu quero dar para vocês a oportunidade de compartilhar o seu discernimento. Aquilo que mais falou no seu coração durante o seu estudo, não precisa ser só de um tema. Pode ser de 2, de 3. Você pode compartilhar aquilo que você foi assim impactado, que você olhou e falou: uau, nunca vi isso. Agora eu consegui, meus olhos viram. Quem quer compartilhar? Eu notei algo, boa noite, irmãos, a paz do Senhor, no A paz, capítulo, no capítulo 1, no versículo 45, eu vou ler. Ele, porém, depois que ele curou o leproso, né, e pediu para o leproso não contar para ninguém, mas o homem saiu tão feliz contando para todo mundo que ele estava ali curado. E aí eu nunca tinha visto isso na Bíblia, que Jesus ele ficou em lugares solitários.
Está em 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Eu nunca tinha percebido que Jesus tinha ficado isolado na palavra de Deus, lugares isolados. Isso aí eu vi agora. Foi essa a minha percepção, que eu não tinha visto antes. Boa, muito boa, irmã Kátia. Ele ficou pela periferia, né? Ele ficou andando pela periferia das cidades, não entrava mais nas cidades. Era muita gente. Se algum dia os irmãos forem a Israel, vai ver que os lugares são pequenos. Cafarnaum é pequeno, Belém é bem pequeno, tudo é pequeno lá, não é grandão igual aqui no Brasil, não. Então não cabia a multidão que seguia Jesus. E ele começou também a ser mais perseguido, né? Mais alguém? Não? Então, como eu falei, nós não podemos atrasar, porque o Google Meet mudou a política de tempo e nós só temos 60 minutos para fazer nosso encontro. Que eu não quero renovar, fica muito extenso e dá mais trabalho também. Né, Felipe? É, mais complicado. Então, vocês pegam o caderno de vocês e faz um risco, onde você vai escrever o título desta página de registros. Esta é a nossa página dos registros das observações do capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. E aí você vai fazer 3 colunas. Deixa o espaço para escrever o título e depois você faça 3 colunas. Zero. O título, um espaço para o título, o cabeçalho, seria no lugar do cabeçalho, e depois faço uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Na folha em pé ou na folha deitada? O melhor para você, Kelinha. Melhor que for melhor. Eu faço assim, ó. Eu faço na folha deitada, paisagem, porque dá mais espaço, fica mais largo. O título, você escreve o começo das boas novas. O título da nossa folha de registro das observações, o começo das boas novas. Quero compartilhar com os irmãos que, quando a gente vai fazer esse trabalho, a gente ora, eu oro, e fico pedindo para o Espírito Santo me iluminar, para me mostrar aquilo que realmente ele quer passar para a gente, que ele quer que a gente guarde no nosso coração. Então, não é uma coisa aleatória, não é porque eu acho bonitinho, não é porque eu acho que é o melhor, não. Eu fico pedindo. E tem hora que não tem nada, não vem nada. Fica ali, sem nada. Mas, de repente, parece
as coisas vão se encaixando, vão montando como um quebra-cabeça. E eu fico só me alegrando e agradecendo a Deus por esse discernimento que Ele vai nos dando. Então, o começo das boas novas, e a primeira coluna você escreve mensagens. Aí nós vamos escrever as mensagens que nós observamos de João Batista e a mensagem de Jesus. São quantas colunas? 3. A primeira coluna, mensagens. Coluna do meio, a experiência do batismo. Experiência, batismo. Essa foi, assim, coisas que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha lido. Foi, assim, revelador. Foi maravilhoso. E a última coluna, você escreve tarefa. As tarefas de Jesus. Quais eram as tarefas? O que elas incluíam? O que ele deveria fazer? O que ele veio fazer? Então, nós vamos ver, primeira coluna, as mensagens. O que você anotou? Qual foi a mensagem de João Batista? Qual foi a mensagem que João Batista pregou nos seus dias? Qual, irmãos? Vamos falar? Vamos participar aí, por favor. Vocês não Messias, quiserem? Pode falar, Natália. a vinda do Messias. Primeira mensagem de João Batista, a mensagem dele está bem clara ali, capítulo 1, verso 3. Ele pregou a vinda de Jesus, mas ele tinha uma mensagem específica. Era o arrependimento. Eu prefiro que os irmãos falem, porque eu não consigo ler tudo que aparece na tela. Eu prefiro que os irmãos abram o microfone e falem, por favor. O arrependimento. Isso. João Batista pregou a mensagem do arrependimento, né? E ele fazia o batismo do arrependimento. E nós já vimos que naquela época era costume batizar. E também havia o batismo dos prosélitos. Quem sabe o que é um prosélito? O prosélito era como discípulo, não era? Prosélitos era uma pessoa que não era judeu e queria se tornar judeu. Então, por exemplo, eu quero ser judia, quero seguir as leis, os ritos judaicos. Aí eu sou prosélita. Eu não preciso crer em Jesus Cristo, não preciso nada, só querer praticar a lei e ser considerada uma judia, então eu me batizava. Eu ia lá e me batizava. Olha, estou me batizando porque agora, a partir de hoje, eu quero seguir os ritos judaicos. É como um discípulo, mas não é especificamente um discípulo como foi João, André, Tiago. É porque no caso seria do judaísmo, né? A figura do prosélito. É o prosélito do judaísmo, isso mesmo, Felipe. E qual foi a mensagem de Jesus?
Qual mensagem Jesus pregou? Capítulo 1, verso 14. O Evangelho do Reino de Deus. Isso, muito bem. Então, Jesus pregou o Evangelho do Reino de Deus. Percebem? João prega o Evangelho do arrependimento e ele pratica o batismo do arrependimento. E aí vem Jesus dizendo sobre o reino de Deus. E a gente percebe que um completa o outro. Sem arrependimento dos pecados, não é possível entrar no reino de Deus. Sem nascer de novo, não experimenta. Quem nasce de novo, experimenta o arrependimento e passa a ser cidadão do reino de Deus. Então, a mensagem de Jesus vem trazendo esse complemento. E como ele anuncia, como ele fala sobre essa mensagem? Como que ele começa anunciando? Ele fala três coisas e também ele fala igual João. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede do Evangelho. Isso. Então, ele diz que o tempo está cumprido. Vocês já pararam para pensar que tempo é esse? Pois não, Cris. Pode falar. Uhum. O que vocês... Qual a sua interpretação? O que é que Jesus quis dizer com o tempo está cumprido? O que é que se cumpriu? Profecia? Isso, a profecia da sua vinda, né? Deus prometeu que ele viria, o Messias, o Machia viria. E ele disse, cumpriu-se o tempo. E ele estava ali. E agora ele está apresentando o reino de Deus. E qual era a mensagem principal? Isso. Então, Jesus continua fazendo a mesma mensagem, pregando, anunciando que era necessário o arrependimento para entrar no reino de Deus. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre as mensagens que foram anunciadas? A primeira, que era para preparar o caminho do Messias, e depois o Messias ali introduzindo o reino de Deus, anunciando o reino de Deus que era chegado. Alguém mais quer compartilhar alguma experiência, algum discernimento com as mensagens de João e Jesus? Não? Então tá. Então vamos ver sobre a experiência do batismo de Jesus.
Mas também a gente pode fazer um paralelo com o nosso batismo. Nós também já passamos por esta experiência. E o que você aprendeu sobre o batismo de Jesus? Qual foi a experiência? O que significa batismo? Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Isso. Morrer para o mundo, nascer para Cristo. O que significa a palavra batizar? Irmãos, o que significa batizar? Quem fugiu da classe de catecúmenos? Emergir. Isso. Emergir, mergulhar. Como que a gente vê isso claramente ali no batismo de Jesus? Como que a gente pode afirmar que Jesus foi mergulhado foi batizado por imersão? Porque ele saiu da água depois que ele foi batizado. Isso, ele saiu da água. Então, como disse a irmã Vani, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Mas o que significa isso? O batismo, ele acaba sendo o quê? Lembra quando o pastor vai batizar, ele fala o quê? Ordenança, é isso? Quando o pastor vai batizar, o que que o pastor fala? Quando ele pega você lá, pega a pessoa lá pela mão e vai, ele fala o quê? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Ele fala, algumas igrejas falam isso, né? Lembra que eu falei assim, ó, o meu pastor falou assim, mediante a sua pública profissão de fé, certo? Certo. Então, o que é o batismo? Profissão de fé. Isso, é a minha pública, é a nossa pública, é a nossa profissão de fé publicamente. Ali está falando exatamente o que a irmã Vani falou. Ali demonstra o nosso desejo de viver uma vida nova. Certo ou não? Sim. Abra sua Bíblia em Romanos 6, leia o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso. Então, quando nós somos batizados, quando nós somos imersos, ali está mostrando que eu morri e fui sepultado para o mundo. Quando eu estou levantada, eu estou ali dizendo que agora eu vivo com Cristo. A minha vida agora eu a vivo com Cristo Jesus. Como Paulo disse também, né, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, mas é importante a gente saber que a imersão no rio
ou a imersão no batistério, ela não realiza o arrependimento e também não realiza o perdão. Mas o batismo, esse sim, afirma que eu me arrependi dos meus pecados e por isso eu fui perdoada. Então, nós precisamos acreditar que o batismo ele é para pessoas convertidas. O batismo não salva, ele é uma das ordenanças, porque Jesus deixou 2 ordenanças, que é para a gente, é a ceia e também o batismo, né? Fazer isso em memória de mim, a ceia, e todo aquele que crê seja batizado. Então, são 2 ordenanças que ele deixou, e o batismo é uma delas. E ela é para quem crê, não é qualquer. Porque o batismo em si não traz benefício nenhum para ninguém. Ele representa que eu me arrependi. Ele representa que eu tenho o desejo de viver uma nova vida, que eu fui perdoada. Que todos os meus pecados foram perdoados. É como se Deus tivesse pego várias promissórias ali de dívidas e batesse o carimbo lá, pago, 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 foi pago. Então, nós não temos nenhuma dívida, né? Mas o que nós aprendemos sobre o batismo de Jesus? O que mais a gente aprendeu ali? Por que Jesus achou que era importante batizar? Foi exemplo, né? Exemplo, mas o quê? O que a Bíblia se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse a justiça, né? Muito bem, muito bem. E quais foram os eventos que aconteceram ali que fez com que o batismo de Jesus se tornasse peculiar, diferente de todos os batismos que João realizou ou que qualquer outro rabino tivesse realizado? Quais foram? Céus se abriram e o Espírito desceu como pomba. Isso. E Deus falou, né? Tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Uhum. Que lindo, né? Então, essa frase, viu os céus se abrirem, o que isso significa? Presta bem atenção, olhe bem para ela, escute bem o que ela está falando, escute o som das palavras. Vi os céus se abrirem. O que essa frase significa mesmo? O que Deus está querendo transmitir para nós? Nós estamos falando do começo das boas novas. Nós estamos falando que Jesus Cristo está começando o seu ministério aqui na Terra. E aí Deus deixou que fosse registrado, ou ele se manifestou, abrindo o céu. Não é a nuvem, irmãos, não é uma separação ali das nuvens. Aqui está dizendo que o céu, aonde Deus está acima de todas essas nuvens. Paulo disse que ele foi uma vez até o 7º céu. Então, acredito que o céu de Deus está ainda mais além. E aqui está dizendo que os céus foram abertos no batismo de Jesus.
E o que isso significa para nós? Qual é a mensagem para o mundo inteiro? O que está acontecendo ali que Deus está fazendo questão de dizer, de mostrar? A reconciliação de Deus com o mundo, através de Jesus. Reconciliação de Deus com o mundo através de Jesus, mas o quê? Eu acho também que é o próprio Pai fazendo questão de mostrar que Jesus era verdadeiramente o Filho. Isso, também isso. Mais o que, irmãos? O céu se abriu. Tudo que estava lá dentro já não havia mais divisão, não havia mais separação. Para que os anjos pudessem ver na terra o Filho de Deus e os homens verem os céus abertos, para ver essa interação entre um mundo e o outro, né? O mundo espiritual e o mundo terreno. Também. Mas, quando tudo isso que vocês estão falando procede. Mas existe um ponto, porque nós estamos falando de um início, de um começo, de uma inauguração. É como se Deus estivesse coroando seu filho. A gente não consegue ver, dimensionar, mas aqui, irmãos, Deus está apresentando o rei, o seu filho, para todo o mundo. E ele está abrindo o céu, porque ele está dizendo que todo o poder, um mundo de poder está sendo ali desvendado. É o começo do ministério, né? Isso. De Jesus. Para mostrar também que é espiritual, que tudo ali é espiritual, o poder é espiritual, que ele vai receber, que ele vai usar para fazer os milagres, para trazer cura, até mesmo para anunciar o reino. Então, é ver os céus abertos, é o céu ter se abrido mesmo. E lá de dentro, Deus falou. E lá de dentro ecoou o que, irmãos? A voz de Deus, este é meu filho amado. Isso. Então, foi um eco, né? Deus falou lá do seu trono, lá da sua sala, e ele apresentou que aquele ali era o filho amado, era o seu filho amado, tu és o meu filho amado. Abre Salmo 2, verso 7, porque Marcos está ali como também um eco, né, do passado, o eco do passado proclamado pelo salmista, agora ecoando no tempo do Novo Testamento, do Antigo para o Novo. Salmo 2, verso 7. Quem lê? Eu. Salmos 1, verso 7. Proclamarei. Salmo 1, 7. Salmo 2, verso 7. Ah, tá. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho. Eu
hoje te gerei. Quem tem outra versão? A minha é Outra um versão. pouquinho diferente. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando Deus disse, tu és o meu filho amado, ele está apresentando um filho, o seu único filho, o seu unigênito filho. O único filho em gênero. Não existe outro filho igual a ele. Ele é único, unigênito. Então, quando Jesus Cristo veio à Terra, ele veio como o unigênito Filho de Deus. Ninguém, não há outro semelhante. É único. Mas ele não ficou mais como o unigênito. Não é verdade? Ele conquistou para Deus muitos filhos e filhas. Ele ampliou a família através da sua morte e do seu sacrifício. Eu ouvi uma vez uma ilustração que teve a reunião lá no céu e quando o homem pecou, Jesus já tinha decidido que viria à Terra para resolver essa questão, que ele iria morrer no nosso lugar. E aí veio e aconteceu tudo que nós sabemos, que a história conta, que a Bíblia nos conta, que ele nasceu, que ele cresceu, foi batizado, cumpriu seu ministério, foi morto e ressuscitou. Ressuscitou e foi de volta para o céu. Dizem que quando ele chegou lá, a história, a ilustração diz que quando Jesus entrou no céu, os anjos cercaram Jesus e perguntaram para ele: e aí? Valeu a pena você ter ido lá, morrer, passar por tudo aquilo que você passou, ser humilhado, ser espancado, ser rejeitado, abandonado, sofrer tudo aquilo, ser crucificado. E aí, valeu a pena? Aí Jesus olhou para eles e falou: sim, valeu a pena, porque eu saí daqui como o único Filho de Deus. Agora, se você olhar para trás de mim, você verá a multidão de filhos para Deus. Irmãos, e lá nesse meio dessa multidão está você e eu, e muitos outros que nós poderemos conquistar para Jesus, para o reino de Deus. Fazer aquilo como ele disse para os discípulos, nos tornarmos pescadores de almas para o reino de Deus. E a expressão em ti me comprazo? O que Deus quis dizer com isso? Vamos ver Isaías 42, verso 1. E Isaías 44, verso 1 e 2. Em ti me comprazo. Isaías o quê? 42, verso 1 e 44, verso 1 e 2. Quarenta e dois, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem substenho, e o meu escolhido,
em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça às nações. Amém. Isso é uma proclamação, é uma mensagem de esperança que Jesus Cristo vai fazer isso. Ele ainda vai cumprir essa palavra para a nação de Israel. E 44, verso 1 e 2? Isaías 44, verso 1 e 2. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerezum, a quem escolhi. Isso. Então, esses dois versículos, esses 3 versículos do profeta Isaías, eles estão mostrando, eles estão apontando para um novo relacionamento com Deus. Tanto para a nação de Israel como para nós, gentios. Porque o homem era inimigo, nós nascemos como inimigos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Jesus Cristo nós fomos reconciliados. E hoje é possível, sim, é possível o homem ter um relacionamento de amor contínuo, constante com Deus. Um novo relacionamento, não mais de inimigo, como diz Paulo, a carta aos Romanos, que antes nós éramos inimigos de Deus e ele provou o seu amor para conosco. Então, o profeta Isaías já vinha dizendo que Jesus, que o Messias, ele traria a esperança de um novo relacionamento do homem com Deus e da nação de Israel no futuro, quando Deus trocar o seu coração deles de pedra por um coração de carne e escrever ali as suas leis. E eles obedecerão. Alguém quer fazer algum comentário sobre o batismo? O que você mais conseguiu extrair deste fato, desse episódio na vida de Jesus? Tem uma coisa aí que eu não falei. Andou bastante, né? Jesus andou bastante. E às vezes a gente, até mesmo de ônibus, de carro, a gente fica meio desanimado, né? Meio desanimado para fazer as coisas, para ir ao culto, para fazer as coisas que temos que fazer. E o que aconteceu depois do batismo? Jesus foi para o deserto. O que ele foi fazer no deserto? Se preparar. Jesus foi ser testado. Jesus foi ser testado em quê, irmãos? Isso. Se nós olharmos tudo aquilo que Satanás colocou lá diante dele, ele disse que não. Porque ele obedecia e ele confiava 100% no Pai.
Alguém mais quer contribuir sobre o batismo de Jesus? Ele também quis se identificar com a mensagem do profeta, embora ele não fosse pecador, ele era o justo, ele era o redentor, mas ele quis ali se identificar com João Batista como precursor, aquele que estava ali, enviado por Deus para anunciar que ele viria, para preparar o caminho para ele. Jesus quis se identificar com João, mas também Jesus quis se identificar com as pessoas da redondeza. Então, o batismo também é uma identificação. Quando nós nos batizamos, quando eu me batizei aos meus 14 anos, no dia 6 de setembro de 1962, a maioria de vocês, ou quase todos, não nasceram ainda, não tinha nascido, ali, naquele momento que eu dei meu testemunho de arrependimento e o desejo de viver uma vida nova com Cristo. Então, irmãos, eu disse, eu me batizo, eu estou me batizando, eu fiz isso consciente, porque eu quero me identificar como uma discípula de Jesus, como uma seguidora de Jesus, não como uma prosélita, não como alguém que quer ser judaizante, mas alguém que quer ser seguidora, um tal medir de Jesus. Eu fiz isso com toda a consciência, que eu queria me identificar. Então, o batismo é uma ordenança, sim, mas também ele serve para me identificar com o meu Salvador. Pois ali, quando ele se batizou, Jesus também começou uma nova religião, que é o cristianismo. O cristianismo não começou com a Igreja Católica. O cristianismo, o berço do cristianismo é lá na Palestina. É do povo judeu, não romano. Então, Jesus ali está inaugurando uma nova religião, o cristianismo. E nós nos identificamos com ele no batismo, na sua morte, também na sua ressurreição. E hoje ele está lá no céu, glorificado. E nós estamos lá, representados por ele. E vamos ver a última parte, aí, a última coluna, rapidinho, a tarefa. Qual foi a tarefa de Jesus? O que incluía o ministério de Jesus? Quais foram as tarefas que Deus deu para ele realizar? Quem percebeu? O que incluía as tarefas de Jesus? Curar. Eu não ouvi, Kelly, não entendi. Incluía curar as pessoas? Curar as pessoas, mas o que, irmãos? O que incluía? Chamar os discípulos. Chamar os discípulos, mas o que, irmãos? A tarefa de Jesus incluía, primeira coisa, era derrotar toda espécie de mal que assedia o homem, tanto interiormente como exteriormente. Essa foi a primeira tarefa. E nós vimos isso quando Jesus expeliu muitos demônios. E ali também foi reconquistando a autoridade, o domínio e o poder sobre todos os demônios.
e trazendo de volta para nós. Por isso ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Você já parou para pensar que você também tem esse poder e essa autoridade no nome de Jesus de expelir demônios? Mas o que, irmãos? O que mais incluía a tarefa de Jesus? Com a morte dele, qual era a tarefa? Salvar o homem. Hã? Salvar o homem Lembra da do morte. Getsemane? Lembra do Getsemane? A morte de Jesus, ela a tarefa dele, da sua morte era a obediência, fazer a vontade de Deus. Lembra do Getsemane? Se o Senhor puder, passa de mim esse cálice, mas cumpra-se a tua vontade. Qual foi a outra tarefa de Jesus? Jesus como homem. Ensinamentos também, né? Jesus, como homem, ele veio mostrar para nós que ele aceitava plenamente, completamente, o seu papel de redentor. Olha só, do homem. E ele não apenas vivia entre os bons, mas também ele vivia entre os maus. Então, irmãos, nós podemos aprender muitas coisas sobre Jesus. E nós podemos fazer um paralelo da nossa vida, da nossa existência, depois de ter Jesus, depois de aceitar Jesus, depois de levantarmos a nossa mão confessando que aceitamos Jesus, depois que passamos pelo batismo, dizendo que aceitamos Jesus, que nos arrependemos dos nossos pecados. Como tem sido a sua vida? Jesus saiu dali do batismo e foi provado e foi testado. E nós somos provados e testados todos os dias. Como você tem passado pelos seus testes, pelas suas provas? Você tem obedecido? Você tem obedecido à vontade de Deus plenamente? Vamos orar? Vou pedir para o Alexandre orar, que estou com muita saudade dele. Faz tempo que a gente não se fala. Vamos orar para não acabar o nosso horário, porque nós não vamos renovar o nosso link, não. Mas os irmãos querem falar alguma coisa? Querem complementar com algum discernimento? Então, vou falar a última coisa. A sentença, a frase, tu és o meu filho amado, tu és o meu unigênito. Essa frase, ela dá a certeza de que o Filho de Deus veio à Terra e que o seu batismo é um fato consumado pelo Espírito Santo de Deus, quando o Espírito aparece ali para testificar, para consumar a apresentação, como se fosse ungindo Jesus, o Rei. Então, é a certeza, irmãos, tu és o meu filho amado, é a certeza, Deus apresentando Jesus como seu filho.
primogênito. Amém? Amém. Vamos Senhor orar? Deus, sim, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, agradeço por mais um dia de vida e pela vida de todos os meus irmãos e irmãs aqui presentes, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por agraciar-nos com esses ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós todos esses dias, por trazer-nos tanto aprendizado, tanto conhecimento, como é rica a sua palavra, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, e que possamos ser sempre humildes para poder aprender e absorver tudo isso que o Senhor nos traz. Que possamos trilhar sempre nos teus caminhos, que possamos sempre pregar a sua verdade, meu Pai. Que possamos ser sempre novas criaturas. E que possamos, Senhor, afastar-nos dos pecados e da desobediência, meu Pai. Ó Deus. Que possamos, sim, ser servos fiéis de Ti, meu Pai. Amém. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. E abençoe a vida de todos, da Martinha, e que possamos, Senhor, estarmos juntos, assim, se o Senhor nos permitir, por muitas e muitas outras vezes. Muito Amém. obrigado, Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Amém. 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 Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, mãe. Deus abençoe. Boa todo mundo. noite. Deus abençoe. Põe sua presença lá, tá bom, gente? Não. Tá bom. Boa noite a todos. Foi uma bênção. Deus abençoe. Amém. Boa Vou dar uma noite, boa noite. Glória a Deus.